Redação oficial para a LESP. Estudos. Bom, mesmo esquema das 3 últimos vídeos. Redação oficial, só lendo o gabarito. Ao se dirigir a uma autoridade, deve-se atentar para o emprego correto das pronomes de tratamento. Quando um servidor público se depara com o chefe de poder executivo municipal, ou seja, um prefeito, a forma adequada para tratar de referida autoridade é Vossa Excelência. Chefe de poder executivo, Vossa Excelência. Tem várias pessoas que usam Vossa Excelência, né? Depois, fechos de identificação. Comunicação oficiais, quando destinadas a autoridades da mesma hierarquia ou de autoridade inferior, devem ser apresentados por atenciosamente. Certo? Fácil esse aqui. Mensagens, motivos. Questão de motivos de mensagem, ou seja, essa aqui era uma questão de falar qual o tipo de método dos produtos de mensagem, certo? De redação. A mensagem é um instrumento de comunicação entre chefes de poderes executivos, utilizado, por exemplo, para a exposição de fatos da administração pública, na abertura de sessões legislativas ou para submeter-se várias matérias que dependem da aprovação dos casos legislativos. Né? As coisas legislativas, importante para o concurso da LESP, certo? São considerados os tipos de mensagem mais utilizados nas comunicações entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, o Poder Legislativo. Basicamente, isso aqui está na Constituição Federal, falando que o presidente pode dar mensagem, certo? Ou seja, basicamente, se isso aqui aparecer no concurso, é possível que caia isso aqui, por causa que o governador pode usar a mensagem para falar com a Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo do treco, né? Ele fala do Congresso Nacional, exceto essa mensagem de instrumento, dele fala exceto, ou seja, tem uma limitação no que uma mensagem pode ser mandada. Isso também está na Constituição Federal, é interessante estar na manual de redação também, né? Daí, a mensagem pode ser mandada para fazer certas coisas para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo, certo? Daí, esse treco é encaminhamento de medida provisória, encaminhamento de projeto de iniciativa popular, indicação de autoridade ou comunicação de veto. Indicação de autoridades. Nunca vou falar isso aqui, é estranho. Tinha isso? Daí, aqui, o gabarito é o que erramos, né? Era o encaminhamento de projetos de iniciativa popular. Não pode mandar mensagens com isso aqui. Próximo, a redação oficial exige utilização de palavras de expressões simples sem seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre o assunto técnico, hipótese em que se utilizar a nomenclatura própria da área. A alternativa é que o termo assinalado não gera ambiguidade no texto. Ou seja, não gera ambiguidade, que significa muito amplo o treco. Empenho, servidor, pregão e liquidação. E é basicamente o servidor, porque não especifica o cara, né? O servidor vinha apresentando problemas desde a semana passada. Qualquer servidor, não dá para saber qual é o servidor, certo? Não tem especificação do servidor. E, na verdade, deu errado, né? Não gera ambiguidade. Eu tinha que escolher o que não gera ambiguidade. Eu escolhi um que gera ambiguidade, né? É isso que dá não prestar atenção no que tá na questão, né? Basicamente, eu olhei os trecos e olhei direito. Olhei o que tinha chamado a atenção, que era a palavra servidor. Daí eu li a frase inteira e vi que isso aqui era bem ambíguo. E escolhi ela, mas não. Eu tinha esquecido. Lendo ela e vendo que era ambíguo, eu tinha esquecido que era para escolher a que não era ambígua. E a que não era ambígua era essa aqui. A equipe de licitação não encontrou os autos do pregão. Pregão é uma ideia de licitação bem específica, certo? Bom, próxima questão, os atributos da redação. A redação oficial pode ser definida como, daí ele fala, vamos ter que escolher a definição. A redação é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Daí as outras era muita coisa nada a ver. Só para comentar, todas essas questões que eu falei até agora, já são 6 questões, nenhuma delas era da VUNESP. A VUNESP tem muito pouca questão de redação oficial, né? Abreviações e símbolos. Tipo, se eu ver se de 2000 até aqui, eu acho que vai ter umas 300 questões. De 2010 até aqui, 2022. 12 anos, eu acho que só vai ter umas, pelo que eu me lembro, eu acho que vai ter umas 300 questões. Basicamente, tipo, o VUNESP faz umas 3, 20 questões por ano de redação oficial. Mas tocou, né?
A resposta aqui é abreviações de símbolos. Durante a elaboração de correspondências oficiais, algumas abreviações costumam aparecer. Segundo uma legislação da Previdência da República, assinale a alternativa que apresenta conjunto de abreviações incorreto em parte da totalidade. Tem sim o tempo de dar. E daí todos os certos e o errado era RI da CD. Não existe isso aqui não. É o regimento interno da Câmara dos Deputados. E tem o PAG para página. Também está errado. Mas os outros, tem uns aqui que eu não tinha a menor ideia mesmo. Tipo, tem um que é fácil, tipo, ponto, que é de resolução. Mas aqui tá falando resolução, né? Mas aqui tá escrito Congresso Nacional. Como é que eu ia saber que essa era para resolução de um Congresso Nacional? Né? E o outro isto é. Tinha esse aqui, nem sabia. E olha aqui, esse outro aqui, VG, verbigratia. Que merda é essa? E varpop, variante popular. Também nada a ver. Tinha todas essas coisas lá no manual de redação oficial, mó louco. Tipo, o ex de resolução eu até poderia aceitar que está certo. O símbolo de parágrafo está certo. O TBT também eu aceitaria que está certo. Daí esse aqui, PUS, pouco usado. EIE, isto é, VG, verbigratia. Mas que merda são essas? Nunca vi essas coisas aqui. Mas é interessante, né? Só para ver que tem questões muito sinistras de redação oficial. Próximo. Definição e atribuições da redação oficial. Segundo o Manual de Redação, a da Presidência da República não se concebe um documento oficial ou um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que dificulta ou possibilite a sua compreensão. Nesse sentido, o texto possibilita a imediata compreensão pelo leitor o texto que possibilita deve ser tinha, ou seja, você tem que falar o atributo que tira a obscuridade do treco. Daí é um texto claro, certo? Na verdade é um bem engraçado, que dá pra... Já que o cara falou obscuridade, o contrário de obscuridade é clareza, certo? É engraçado, eu nunca tinha percebido que tinha esse tipo de coisa ao contrário, né? Nessa coisa de clareza. Tipo, sempre que eu li as coisas dos atributos de redação oficial, eu sempre pensava em claro, clareza, pra quando a coisa dá pra entender, né? Mas eu nunca tinha pensado nessa coisa de obscuro contra clareza, né? Interessante. Próximo, fala sobre ata. Ata é um dos documentos mais utilizados da rotina profissional. Sobre esse item, assinale a alternativa correta. O tempo verbal preferencialmente utilizado na ata é o pretérito perfeito do indicativo. O tempo verbal preferencialmente utilizado na ata é o pretérito imperfeito do indicativo. Não, aqui, ó. O tempo verbal preferencialmente utilizado na ata é o pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito significa passado perfeito do indicativo, que indica alguma coisa. Um passado perfeito que indica alguma coisa, né? Interessante. Depois, ortografia e gramática. Essa aqui é as que eu tô com mais medo de cair, né? De acordo com os principais princípios ortográficos da gramática aplicada à redação oficial, a alternativa aqui é palavras que são escritas de forma correta. Bom, na verdade, pode não conhecer muitas pessoas, mas no manual de redação oficial realmente tem uma partezinha que cria... Bom, não tem um monte de palavra lá, mas basicamente tem um capítulozinho que fala algumas regras ortográficas, tipo de hífen, certo? E daí, se você usar essas regras ortográficas, você acabar encontrando uma dessas palavras aqui, certo? As palavras são a extinção, acarear, extinção e concessão. Concessão com 2 S, extinção com C cedilha I, e acarear com E e A. Bom, próximo de fechos de novo. Identificação de signatário. Secretaria das Relações Internacionais e Interinstitucionais de uma Universidade Federal necessita enviar uma comunicação oficial a uma universidade estrangeira, com o intuito de apresentar um professor que irá participar de um evento internacional na condição de professor intercambista. O fecho adequado para o documento a ser redigido deve ser obtido do manual de redação. Daí, esse aqui é uma coisa engraçada. Normalmente não tem questão sobre isso aqui do redação oficial. Porque, basicamente, tem outro manual para esse tipo de coisa, entende? Daí ele é só mencionado nas questões, ele é só mencionado no manual e normalmente não tem questão sobre isso, mas essa aqui é engraçada desse banca chamada Comperv que eles colocaram esse treco, interessante. Basicamente, sempre que tem questão sobre isso, é sobre falar que, olha, você não é para você usar nada do manual de redação em coisas internacionais. Usa porque tem um próprio manual.
Esse aqui está falando ao contrário. Está falando, olha, já que tem um cara manual, utiliza, você tem que usar o fecho adequado que está escrito lá no manual. Obviamente ele vai saber que fecho é esse, porque ele está em outro manual, né? É o fecho do Manual de Redação do Presidente dos Ministérios de Relações Exteriores. Esse é o nome do manual de redação oficial de Relações Exteriores. Bom, próxima questão, ortografia e gramática de novo. Daí nesse aqui eles dão uma frase e você tinha que identificar qual é o tipo de efeito gramatical. Né? Ao dirigir um aviso ao serviço de vigilância da Prefeitura de João Pessoa para que reapagasse a luz e fechasse as portas após um evento, você redigiu o seguinte aviso. Antes desses requisitos serem cumpridos, verifique todas as instalações do local do evento. Qual é o defeito gramatical na construção dessa frase? Erros de comparação, frases fragmentadas, ambiguidade. É extremamente ambíguo isso aqui. Mas qual será um erro de jeito, né? O erro mais é sujeito preposicionado. Sujeito preposicionado? Acho que esse sujeito preposicionado significa que não tem o sujeito aqui. Ou seja, no texto, na frase, eles estão assumindo que ele sabe do que ele está falando, certo? Ele tem que ir lá fechar o local do evento, né? Mas o cara sabe onde é o local do evento? Eu acho que é isso que está querendo dizer aqui, né? Outro julgamento de trecho, FCC. Considera-se consideradas as diretrizes do Manual de Presidência da República, esta correta frase que se encontra a partir do conhecimento das demandas não subsatisfeitas, foi proposto o co-envolvimento proativo dos participantes no seminário a serem implementados. Vou ler o capítulo, o gabarito, né? Em decreto destinado pelo Presidente da República, foi instituída a hora de verão a partir do 0 hora do primeiro domingo do mês de novembro de cada ano até 0 hora de terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subsequente. Interessante. Próximo, 2020, Gualimpe. Bom, essa é a alternativa que apresenta a correta definição da modalidade de documento oficial denominado ata, né? A gente acabou de ver a ata recentemente. A coisa da ata, a palavra-chave da ata é escritura do momento atual, certo? Bom, deixa eu ver o que vai estar no gabarito. Modalidade de documento oficial em que o resumo é feito de um livro específico sobre os fatos mais importantes ocorridos em uma assembleia, reunião ou a sessão. Né? Acho que pode usar a palavra-chave como assembleia e livro. Bom, próxima questão. Definição de atributos. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público dirige atos normativos e comunicações, sendo assim a assinale alternativa que contempla um dos atributos exigidos na redação oficial. Tem uns 5 atributos, né? Daí um atributo aqui era a concisão. Concisão que quer escrever as coisas sem muitas palavras, né? A única alternativa que trata, na verdade, o concisão é uma das características, é um dos atributos que mais cai na redação oficial. Realmente, cai muito. Bom, a única alternativa que trata do trecho do fecho de comunicação dos ofícios, né? Ou seja, você tinha que encontrar o respeitosamente ou o atenciosamente. E aqui a resposta era respeitosamente. Próximo, questões variadas de outras experiências de redação. Redigir memorandos, comunicações internas ou ofícios, preparar relatórios, elaborar balancetes, requisições, boletins e mapas demonstrativos são tarefas de comunicação interna das organizações e devem obedecer aos critérios para que a informação seja útil e segura, servindo como referência ao mesmo registro formal. No que se refere aos relatórios administrativos e seus demonstramentos, seu sinal de alternativa. Era para você escolher o treco certo? Era para falar da circular? Bom, uma coisa incorreta. O que está errado é: os relatórios do tipo formal são extraordinários, tratam de problemas de ocorrência irregulares. Por que um formal seria extraordinário? Não faz sentido. E deixam breve redação mais formal. Não faz muito sentido, né? Mas faz sentido, está errado. Próxima questão, vocativos. Nestes componentes dos documentos oficiais não se menciona o nome da autoridade e não se coloca após ele nenhuma forma de saudação. Para a forma de utilizá-lo, para formá-lo, utiliza-se apenas forma de tratamento e o cargo da função ou condição de quem o receberá. O texto anterior descreve o fecho, timbre, vocativo ou endereçamento. Descreve o fecho, certo? Não, descreve vocativo. Que louco. Basicamente eu não entendi o que eu li, né? O fecho é o atenciosamente, né? Respeitosamente. Não era aquilo que estava falando. Próximo.
Questão de partes do documento padrão ofício. Partes, né? Daí nesse aqui você tinha que falar o que você usa dentro do corpo do texto. Bom, de acordo com o manual de redação oficial da Presidência da República, o endereçamento, conforme o padrão ofício, é a parte do documento que informa quem receberá o expediente. Assim, o endereçamento deverá constar, entre outros elementos, o programa de tratamento das comunicações dirigidas às autoridades e assinar a alternativa que apresenta a forma adequada para se dirigir a correspondências autorizadas tratadas de por Vossa Excelência. Quando é para uma pessoa que se usa o Vossa Excelência, você usa a sua senhoria ou senhor. A sua senhoria, senhor, né? Eu vi isso recentemente e eu estava achando mal engraçado, achando que estava errado, por causa de senhora, senhor, senhoria ou senhora. A senhora, sabe? Mas tá certo. Interessante, né? Vamos anotar isso aqui. Ih, a caneta não tá escrevendo. Redação. Daí, a sua senhoria, o senhor. E também a sua senhoria, a senhora. Perfeito. Próxima questão. Fecho e significação. A alternativa que apresenta termos apropriados para o fecho. Daí era a alternativa que simplesmente estava escrita respeitosamente e atenciosamente. Próxima, ortografia gramática. Língua culta. De acordo com o manual de redação do Presidente da República, o travessão é empregado nos seguintes casos, com exceção de um. Travessão. O que é meu travessão? Quando eles falam os nomes dos símbolozinhos, eu fico confuso. Travessão. É o tracinho? Bom, eu vou ler o gabarito. Dá destaque aos nomes de publicações, obras de arte, iniciativas, apelidos, etc. Destaque a nomes, travessão. Travessão é o ponto de exclamação? Não, isso ponto de exclamação é ponto de exclamação. Travessão, que droga de travessão? Não lembro. O travessão é empregado nos seguintes casos, com exceção de um. Qual? Era para escolher aqui não da uso travessão. Daí os destaques, nomes, publicações, obras de arte, intuitivos, apelidos, são nomes, não se usa o travessão. Mas os outros usa, né? Travessão substitui parênteses, vírgulas e 2 pontos. Isso está certo. Na verdade, é uma coisa que eu já, às vezes, na verdade só umas 2 vezes eu vi, uma questão de português, em que os caras perguntavam, a pontuação está correta, e daí Daí numa lá tinha o carinha que normalmente era entre vírgulas, entre os tracinhos, entre os travessões, né? E daí eu não escolhi ela, né? Só por causa das travessões, porque eu achava que não podia fazer isso. Mas, daí, adivinha, no final, quando eu fui verificar qual que era certa, era a questão dos travessões. Era a questão, basicamente, era a mesma coisa que vírgulas. Muito sinistro, né? Está certo essa substituição de coisas, de travessões. Outro era indica a introdução de enunciados de diálogo, né? Sempre que a gente vê textinho, tem o tracinho de diálogo, certo? Essa é o travessão, certo? Indica a substituição de um termo para evitar repetições. Isso aqui eu nem sabia que dava para fazer isso. E para evitar dar ênfase a determinada palavra ou pensamento que segue. Exemplo. 2 pontos, não há outro meio de resolver o problema. Eu coloco carinha, coloca travessão. Promova-se o funcionário. Bom, próxima questão. A apostila e a abreviação é feita abaixo dos textos ou no verso dos decretos e portarias pessoais. Nomeação, promoção, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, remoção, exoneração, demissão, dispensa, disponibilidade e aposentadoria, para que seja corrigida flagrante na certidão material do texto original, erro na grafia dos nomes próprios, lapso na especificação ou datas, desde que essa correção não venha a alterar a substância do ato de publicação sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. Essa apostila tem como finalidade a correção de inexatidões materiais de modo a evitar que se sobrecarregue o Presidente da República com a assinatura dos atos repetidos, bem como a oneração da imprensa nacional com a republicação de atos.
Eu acabei lendo o enunciado sem ver. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. O que está errado nessas questões? Era... As duas questões, a coisa que eu li estava certa, né? O que está errado é a identificação do signatário acima do assinatura. Hã? Não entendi o que era. Pula, pula. Formatação. Às vezes tem questão de formatação. Então, basicamente, eles falam espaçamentos entre parágrafos, espaçamento entre primeira linha, porque na verdade ela é maior, a primeira linha. O primeiro parágrafo, especialmente o primeiro parágrafo, é maior do que os outros parágrafos. E as margens, né? Bom, deixa eu ver. Os documentos do padrão ofício, o início de cada parágrafo do texto deve ter de distância, pelo que eu me lembro, 2,5, né? E deu certo. Próximo. O T do documento utilizado para a obtenção de um bem, direito ou declaração de uma autoridade pública, atribuímos o nome de todo documento utilizado para a obtenção de um bem. Ou seja, a obtenção de bens tem o nome do documento, né? Normalmente valeria algum tipo de procuração, né? A resposta é requerimento. Interessante. Procuração? O que é mesmo procuração? Acho que eu estou confundindo as coisas. Próximo. Exposição de motivos e mensagens. A mensagem é instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes públicos, podendo ele ser expedido para expor o plano do governo por ocasião da abertura da sessão legislativa para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependam da deliberação de suas casas, para apresentar veto ou, enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos poderes públicos e da nação. Essa alternativa aqui mostra o elemento que se apresenta logo após a indicação do expediente. É o brasão, certo? Não, era o vocativo. Depois do expediente é o vocativo. Interessante. Próximo. Parte do documento de novo. O ofício é um dos princípios tipos de correspondência oficiais. A sinaleira alternativa que apresenta apresenta as especificações da parte referente ao assunto do ofício. Uma coisa específica do assunto do ofício. O assunto do ofício tem que estar, tipo a formatação, tem que estar lá no meio. Tá. A resposta é título, descrição, destaque, pontuação e alinhamento. Não entendi, de novo. Só para comentar, a maioria, quase nenhuma dessas questões era da VUNESP, tá? Que a gente leu até agora. Como eu disse, tem quase nenhuma questão de redação oficial para a VUNESP. Os pronomes de tratamento ou de segundo pessoal indireta apresentam certas particularidades quanto à concordância verbal, nominal e pronominal, embora se refiram à seguida pessoa gramatical, a pessoa para quem se fala ou a quem se dirige a comunicação. Leva a concordância para a terceira pessoa. Tendo por base o enunciado acima, imagine que um agente administrativo, cumprindo suas tarefas rotineiras, se depara com a autoridade ocupante do cargo mais elevado do Poder Executivo Municipal. Então, a autoridade, após cumprimentá-lo, dirige a ele uma pergunta. Entretanto, a gente não o ouve. Assim, sendo a forma adequada para pedir a repetição da pergunta, é... Daí, na verdade, isso aqui é mó louco, né? Não faz isso, as pessoas não fazem isso normalmente. Mas, basicamente, ele quer que use o pronome de tratamento certo e ele é o chefe do executivo, certo? Daí é o uso do excelência. Mas, ele quer que o cara fale: desculpe-me, Vossa Excelência, poderia repetir, por favor? Ou seja, o vocativo de Vossa Excelência. Próximo, vocativos. O redator de comunicação oficial dirigido ao prefeito deverá, de acordo com o manual, ter a ação da presidência referir-se a ele como excelentíssimo senhor prefeito. Próximo, conceitos. A polidez é uma das características do estilo de correspondência oficial. Esse ajustamento de expressão de normas de educação, de cortesia, tem se modificado, mas a forma de tratamento empregado para o prefeito, para o vereador, são respectivamente prefeito e vereador, excelência e excelência. Próximo, atas. É muito comum nas organizações e correspondência de reuniões nos mais diversos setores e em diferentes níveis de hierarquia. Estas reuniões podem envolver a discussão de assuntos de grande relevância, apresentação, informações e, sobretudo, alguns processos de tomada de decisão. Para que essas informações, decisões e assuntos discutidos possam ser preservados e oficializados, é essencial que todo seja registrado em um documento conhecido como ata. Sobre os elementos essenciais de uma ata, excluem-se, exceto, daí a resposta que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem isso em ata, isso é como se fosse um texto dissertativo, nada a ver, né? Daí o que tem em ata é assunto, quer seja a ordem do dia, lá que você vai escrever na ata do Poder Legislativo, da Assembleia, espaço de reunião, local, rua, número, cidade, especificação e localizações temporárias, data, mês, ano, hora e reunião. E última questão,
estrutural OSP, técnico, assunto de atas. De novo, a ata é descrita como um documento em que se registram resumidamente, mas com clareza, as ocorrências de uma reunião de pessoas por determinado fim. A narrativa correta quanto a procedimentos básicos para a sua construção de uma ata, né? Daí, no caso de erros constatados no momento de redigir o emprego, você participa de coletiva Digo. Digo, interessante. Não sabia dessa. Bom, tchauzinho.